Um Olhar de Amor, livro de Bella Andre, parte 3. Marcos, meu irmão, vejo que já conheceu a Chloe. Chase comentou. Com certeza, acabei de me oferecer para mostrar o vinhedo para ela. Levou 1 milésimo de segundo e um olhar direto para que os irmãos tivessem uma importante conversa silenciosa. Chase. Sei que você a achou bonita, mas nem pense nisso. Nem por 1 segundo, ela é minha. Marcos. Eu tenho namorada, lembra? Além disso, eu não ia reivindicá-la. Posso ver que ela é sua. Chase voltou-se para Chloe. Vamos fazer um intervalo para almoço e, embora as garotas nem sempre comam, o restante de nós come. Que tal nós dois subirmos até o topo daquele morro para um piquenique? Ele ergueu a cesta que pedira a Jeremy para preparar de manhã, já pensando em vê-la. Por sorte, Marcos liberou-a com habilidade do convite para o tour, dizendo: Espero ver você no jantar desta noite, Chloe. Chase viu a expressão dela passar para a indecisão. Ela havia concordado em passar o dia, mas o irmão dele estava basicamente perguntando se ela passaria a noite lá também. Não tenho nada além disso aqui para vestir, ela avisou, apontando as próprias roupas. Então, obrigada, mas provavelmente seria melhor se... Marcos cortou a recusa dela com delicadeza e uma demonstração de amor fraterno em sua melhor forma. Vou tirar o terno assim que eu acabar a minha última reunião. Não se preocupe com isso. Como Marcos estava fazendo o melhor para deixar Chloe confortável, ela por fim concordou. Está bem, obrigada. Chase ficou devendo essa para o irmão. Os dois subiram o morro e a vista deixou-a sem fôlego. Chase tirou um lençol à prova d'água da cesta e estendeu-o na grama, ainda molhada da chuva da noite anterior. Uau! Você veio preparado mesmo. Eu tenho uma boa equipe. Ela balançou a cabeça concordando. São todos ótimos. Jeremy a havia apresentado para Alicia, estilista, Kellen, a maquiadora, e Frances, responsável pela iluminação. Eu gostei de te ver trabalhar. As palavras escaparam antes que ela pudesse segurá-las. O sorriso dele foi como uma carícia na pele dela. E eu gostei de ter você por perto. Estava tentando não me exibir. Impressionada com a facilidade que ele tinha para fazê-la sorrir e dar risada, Chloe comentou. A maioria dos homens não admite esse tipo de coisa. Ela quase esperava que ele dissesse algo como, não sou como a maioria dos homens. Mas, em vez disso, ele perguntou, e você? O que você faz? Ele estava sendo muito cuidadoso com ela. Ela sentia isso em cada olhar, cada palavra. Mesmo naquele momento, quando ele poderia ter perguntado de onde ela era ou por que estava fugindo, ele estava tentando convencê-la de outra maneira. Assim como não havia tocado nela sem permissão na noite anterior. Era como se existisse um acordo silencioso entre ambos de que ele não a pressionaria demais, nem se intrometeria antes que ela permitisse. A dúvida era, ela ousaria deixá-lo se aproximar? Chloe não tinha uma resposta. Como poderia, se sentia medo até mesmo de reconhecer a dúvida. Ele passou para ela um sanduíche delicioso e quando ela o pegou, disse, Eu estive trabalhando como garçonete. Ele assentiu com um gesto de cabeça e insistiu. Mas o que você gosta de fazer? A maioria das pessoas teria interrompido a conversa no emprego normal dela. Mas não Chase. Ele estava realmente interessado. E aquele interesse honesto ajudou muito a eliminar a relutância dela de falar sobre si mesma. Ela hesitou um pouco antes de responder. Eu faço quilting. As pessoas nunca sabiam o que pensar disso. A maioria supunha que fosse um hobby. Outros achavam apenas estranho ou chato. Os homens, sem exceção, tomavam aquilo como só mais um artesanato caseiro. Me conte mais sobre isso. Ela minimizou a atividade como costumava fazer e disse simplesmente:
Eu gosto de ver como os tecidos se juntam na forma de padrões. Já fotografei algumas exposições de quilts artísticos para várias publicações e aprendi um pouquinho sobre o assunto, mas adoraria saber mais. Quando você começou? Chloe quase nunca tinha uma chance de falar do seu amor pelo quilting. Pelo que se lembrava, só o fizera com as participantes da Associação de Quilting havia muitos e muitos anos. Ela sentiu uma falta terrível daquelas mulheres e da paixão que compartilhavam. Foi provavelmente por isso que se ouviu dizendo a Chase: comecei quando perdi uma grande amiga minha na faculdade, em um acidente de carro. Ela era uma quilteira apaixonada. A mãe dela tinha uma loja na cidade. Foi a única maneira que achei para manter minha ligação com ela. E me deu outra coisa em que pensar. O movimento das mãos e da agulha, as combinações de tecido e as formas, a construção de algo que eu podia criar. Às vezes posso senti-la me observando lá de cima com um sorriso. Tenho certeza que ela faz isso. Ela se assustou com as palavras de Chase. Havia mesmo dito tudo aquilo para ele? De alguma forma, ele conseguira que ela falasse de sua paixão pelo quilting, um assunto que encheria de tédio qualquer homem do mundo. Ela não ficou nada confortável ao perceber que Chase havia se tornado uma exceção e que era muito bom compartilhar suas ideias com alguém que realmente a ouvisse. Estava sendo idiota deixando-se acreditar que aquela fantasia de sentar-se com um homem maravilhoso no topo de um morro em Napa Valley tinha algo a ver com sua vida real. Não tinha. Ela apoiou o sanduíche e forçou-se a encará-lo, mas, antes que conseguisse dizer alguma coisa, ele declarou: ah, não. Essa aí não é uma boa expressão. Ela não ia sorrir. Não havia espaço para sorriso quando ela estava prestes a definir a situação com ele, quando estava prestes a esclarecer a posição dos dois. Por que você está sendo tão gentil comigo? Porque eu gosto de você. O brilho que as palavras dele causaram era forte demais, quente demais. Enquanto se esforçava para afastá-lo, ela comentou: você nem me conhece. Estou começando a conhecer. Sem pausas, sem palavras suaves, sem tentar seduzi-la até ela concordar com ele. Ele não percebia o quanto suas respostas honestas estavam deixando tudo mais fácil para ela. É isso que você faz? E o que é que eu estou fazendo? Você continua me ajudando, fazendo meu café da manhã, pedindo ao Jeremy para ser gentil comigo o dia todo. Ele franziu as sobrancelhas e ela percebeu que ele estava confuso. Há algo de errado com querer fazer você sorrir? Ah, por que ele teve que dizer aquilo? Ela não conseguia pensar em nenhum outro homem que quisesse apenas fazê-la sorrir, nem mesmo o homem com quem se casara. Frustrada consigo mesma por ser tão fraca, por derreter tão facilmente, ela se esforçou a questioná-lo mais uma vez. Entendo se você gosta de salvar pessoas, mas... Não, eu não sou um santo. Sempre vou cuidar da minha família, mas nunca saí procurando mulheres que precisassem ser salvas. E não foi por isso que eu pedi para você ficar. A voz baixa de Chase interrompeu a acusação que ela fazia, e ela se viu incapaz de desviar o olhar da expressão séria dele agora. Sentiu-se uma cretina por fazer tudo o que podia imaginar para evitar que acontecesse algo muito, muito idiota, como ela se apaixonar por ele. Olha, Chase, você tem sido muito gentil mesmo. Apesar de ter demorado para entregar a toalha a ela na noite anterior, Chloe acrescentou em pensamento, corando. Mas nós não vamos fazer... Bom, você sabe. Ela não estava acostumada a ter conversas como aquela. Ela meio esperava e meio que queria que ele dissesse que ela estava errada. Que eles iam, na verdade, acabar fazendo, bom, você sabe, se ela ficasse muito mais tempo por perto. Em vez disso, a expressão dele ficou mais séria. Mais cedo, quando estávamos no vinhedo, quando pedi que você ficasse,
Você não queria. Porém, eu não desisti até você acabar cedendo. Chase passou a mão pelo cabelo, deixando perceber que estava chateado consigo mesmo. Eu nunca vou querer forçá-la a fazer algo que não queira, Chloe. Nunca vou querer tomar algo de você que você não queira me dar. Era a deixa perfeita. A chance dela dizer que nunca tivera a intenção de ficar, de deixar claro que não havia ligação entre eles e de que estava na hora de pegar a estrada. Então, por que se ouviu dizendo: eu queria ficar? A verdade pura daquela afirmação ressoou dentro do seu plexo solar. Pelo jeito, a verdade não ligava se ela queria que aquilo fosse verdade ou não. Sim, queria passar mais tempo com Chase. Não devia, mas queria. O sorriso dele voltou, mais suave e de alguma forma ainda mais poderoso. Que bom! Ele depois completou. Você estava dizendo alguma coisa sobre nós não fazermos? Ele se interrompeu, deixando as palavras não ditas flutuarem no ar entre ambos. Ela deveria ter dado uma resposta rápida, algo para colocá-lo em seu lugar. Mas bem naquele momento, com o sol de Napa brilhando sobre ela e as videiras que se abriam para a vida pelos morros ondulantes até onde era possível ver, não lhe restava nada além da honestidade. Eu não tenho a amizade de um homem há muito tempo, sabe? Ele ficou em silêncio por um longo momento, e embora o frio em sua barriga a mantivesse olhando para o horizonte, ela podia sentir o olhar dele. Eu ficaria honrado em ser seu amigo, Chloe. Ela sentiu que prendia a respiração. Gostava tanto dele que era quase impossível não agarrá-lo e beijá-lo. Certa de que ele conseguia ouvir-lhe o coração batendo, que estava tão alto para os seus próprios ouvidos, em vez de beijá-lo, Chloe teve que se contentar em sussurrar: eu também gosto de você. Capítulo 6. Chloe não estava acostumada a ficar sentada sem fazer nada, principalmente depois do ano anterior, quando precisara trabalhar em empregos estranhos para pagar o aluguel, comer e poder comprar tecidos para as colchas. A todo instante perguntava a Jeremy se podia ajudar em alguma coisa, mas ele era firme na tarefa de tratá-la como convidada do Chase. Pior ainda, todo aquele tempo olhando para Chase estava provocando reações estranhas no interior do seu ser e no exterior também. Sua pele estava sensível por todo o corpo embaixo das roupas, mais quente do que a temperatura do dia permitia, parecida com a maneira como ela se sentira na banheira conforme a água escorregava por sua pele e ela terminara se entregando com o nome dele nos lábios. Os pensamentos desconfortáveis de Chloe foram interrompidos por um grito estridente, seguido pela voz de uma mulher dizendo um palavrão. Chloe ergueu o pescoço e viu que Amanda havia tropeçado em uma pedra e seu vestido tinha um rasgo longo e desfiado na frente. Chase chamou rápido: Jeremy, precisamos de um novo vestido, mas o mesmo. O rosto de Jeremy ficou ainda mais pálido do que já era. Acho que eles não mandaram outro desse. Vou olhar de novo para ter certeza. Ele saiu correndo para procurar nos enormes contêineres de roupas. Sem pensar, Chloe se ofereceu: eu posso arrumar. Chase voltou seus olhos verdes para ela com uma expressão de dúvida. Ela explicou: eu já trabalhei com tecidos bem parecidos nas minhas colchas. Amanda, tire o vestido. Posso arrumá-lo. A modelo tirou-o sem se importar muito com o fato de que estava usando apenas uma calcinha transparente por baixo do tecido esvoaçante. No início, foi um choque ver quão confortáveis aquelas jovens ficavam com sua quase nudez. Mas depois, Chloe pensou que, se houvesse tido um corpo como aquele aos 19 anos, também teria sido esperta e exibido. Mais feliz do que deveria ficar com o fato do Chase nem espiar os seios perfeitos de Amanda, Chloe levantou-se e foi pegar o vestido. Vocês podem esperar 10 minutinhos?
Ele olhou para o grande rasgo. Você consegue arrumar isso em 10 minutos? Ela olhou com mais atenção e passou os dedos pela parte esgaçada do tecido. Sim, eu acho que sim. Cetim e seda sempre eram mais difíceis de trabalhar, porque todos os buracos feitos pela agulha apareciam. Mas ela ficara olhando para a enorme caixa de costura o dia todo. Agora tinha um motivo para usá-la. Chase liberou um intervalo. Chloe rapidamente passou uma linha fina e transparente pela agulha e começou a trabalhar no vestido. Ficou tão extasiada com o tecido macio em suas mãos que demorou um pouco para perceber que Chase estava sentado ao seu lado. O que eu faria sem você hoje? Ela se espetou com a agulha. Por sorte, estava concentrada demais para responder. Na verdade, não estava tão concentrada assim. Após um ano fazendo trabalhos paralelos para o alfaiate local, por um valor um pouco melhor que o trabalho escravo, ela podia costurar peças como aquela com os olhos fechados. No entanto, ficava bastante nervosa com a atenção total de Chase daquela maneira. Você não precisa fazer nenhuma outra coisa? Ela indagou sem erguer a cabeça. Podia sentir o sorriso dele sem ter que olhar. Estou só fazendo companhia para minha amiga enquanto ela faz um favor para mim. Amigos. Ele havia concordado em ser amigo dela. Então, por que aquela ligeira decepção por ele não tê-la forçado a ir mais longe lá no morro? Não, era loucura pensar naquilo. E ela sabia exatamente para onde aquele tipo de loucura poderia levá-la. Para a cama com Chase. Eu gostaria de poder ajudar mais, ela disse. Você tem sido tão bom comigo e eu queria poder recompensá-lo. Chloe. A maneira séria como ele disse o nome dela a fez fitá-lo. Eu quis ajudar você. Não precisa me recompensar por nada, nunca. A intensidade do olhar dele, a enorme dedicação e a concentração nela quase a fizeram espetar a agulha no dedo de novo. Eu preciso me concentrar aqui, tá bom? Ela mentiu. O que precisava mesmo era de espaço para respirar longe dos seus novos sentimentos por ele. Vá verificar outra coisa, por favor, sugeriu no tom mais natural que conseguiu. Antes de voltar a olhar para o vestido, teve um vislumbre do belo sorriso dele. Um sorriso que lhe dizia que ele sabia por que ela o estava mandando embora. Maldição! 10 minutos depois, ela ajudou Amanda a vestir-se de novo e corou quando todos começaram a bater palmas e dizer que era ótimo ela ter feito o concerto tão rápido e tão bem. Não demorou muito para o sol se pôr e as modelos estarem realmente exaustas. Vamos encerrar por hoje, Chase avisou. Ótimo trabalho, pessoal. Ele fez questão de olhar para Chloe também, embora ela houvesse feito muito pouco para ajudar. Muito, muito bom trabalho, gente. Chloe viu o quanto o elogio dele era importante para todos, inclusive para ela. O meu irmão Marcos convidou todos nós para tomar drinks e jantar na casa dele esta noite. Ele apontou para a grande casa do outro lado do vinhedo. Jeremy, por que não leva todo mundo para lá? Sem que pedissem, Chloe ajudou as modelos a tirar os vestidos, dizendo a cada uma delas o quanto estava impressionada com o trabalho que fizeram. Como vocês ficam paradas naquelas poses por tanto tempo? Amanda já estava ao telefone, mas Jack, uma menina tímida e mais velha, não tinha nem 21 anos. Mas Chloe já aprendera que isso era quase ser uma anciã naquele meio. Contou. Eu faço bastante yoga. O sorriso da menina era bonito e Chloe sorriu de volta. Foi bom ter você no set. Jack confirmou. Foi como ter minha mãe aqui para cuidar de nós. Chloe conseguiu de alguma forma manter o sorriso. Ela era apenas 9 anos mais velha que Jack e ainda assim supôs que a modelo estivesse certa. Se experiência de vida valesse de algo, elas teriam um século de diferença. Jeremy carregou a enorme van com baús e araras de roupas e equipamentos de fotografia. Depois reuniu todo mundo.
Você vem, Chloe? Ela estava tentada a ir com o grupo, em vez de ficar sozinha com Chase, mas sentia-se suja. Mesmo que não tivesse roupas melhores para usar na casa de Marcos, o mínimo que podia fazer era ficar mais cheirosa. Um banho era absolutamente necessário. Vou ao toalete. Encontro vocês daqui a pouco, tá bom? Vou ao toalete? Por favor. Até na maneira de falar ela parecia ser a mãe da Jack. Depois que todos saíram, ela se voltou para olhar Chase. Pensar nele a fazia derreter-se por inteiro. No início, não o encontrou. Depois, percebeu que ele estava atrás de uma das grandes câmeras, apontada para ela. Por instinto, cobriu o rosto com a mão. Meu Deus, o que ele deve estar fazendo? E o que ele veria? Ele seria capaz de enxergar, além do horrível machucado, e ver que ela estava derretida por dentro? Ele veria como ela se sentia uma covarde por não ter ligado para a polícia ainda? Por apenas se esconder ali com ele, as modelos e a equipe? E ele veria que ela passara a gostar dele cada vez mais durante o dia todo, apesar de saber que não deveria sentir nada. Irritada com ele e consigo mesma por se importar, caminhou em sua direção. Ele já havia abaixado a câmera quando ela disse: Achei que os equipamentos estavam todos guardados. Sempre me sinto melhor se fico com pelo menos uma câmera, só para o caso de aparecer alguma coisa que eu precise fotografar. Você não precisa me fotografar. Nunca consegui resistir à vontade de fotografar o que é belo. Ele respondeu suavemente antes de colocar a câmera na bolsa. Desculpe, não quis deixar você sem jeito, espero que me perdoe. O olhar dele, quente e suave, ainda assim cheio de desejo que ele não se preocupava em esconder, fez com que ela percebesse o quanto estava sendo ridícula. É só que, com este machucado, ela começou a dizer, erguendo a mão para escondê-lo. No entanto, antes que pudesse continuar, ele a interrompeu. Você é linda, com ou sem machucado? A mão dela estava quase sobre o rosto quando percebeu que não precisava mais esconder o machucado, porque ele não parecia achar que aquilo a deixava feia, e também não parecia achar que aquilo a fazia parecer fraca. Andar devagar para a casa de hóspedes em meio à escuridão, apenas com o luar para iluminar o caminho, foi incrivelmente romântico, muito mais romântico do que ela poderia permitir que fosse. Quando você começou a fotografar? Na escuridão, ele lhe lançou um olhar que mostrava que sabia que ela estava querendo conversar sobre amenidades. Eu costumava roubar a Polaroid do meu pai e irritar todo mundo com ela. Ela sorriu ao imaginar o pequeno Chase documentando o mundo ao redor. Você sempre se concentrou em fotografar pessoas? Eu experimentei de tudo, mas no final sempre achei as pessoas e as suas emoções mais interessantes do que todo o resto. Durante o dia todo, ela havia tentado identificar a magia de Chase. Era isso que você estava procurando hoje? Chloe disse de repente ao entender. Emoção? Os olhos dela encontraram os dele e perceberam que, embora ela não fosse uma das modelos, era exatamente aquilo que ele estava provocando nela também. Você nos ajudou muito hoje. Ela corou com o elogio. Fiquei feliz por poder ajudar de alguma forma. Gesticulou em direção à propriedade. Poder ficar aqui hoje foi maravilhoso, sabe? Foi como estar em um mundo de fantasias. Eles chegaram à varanda e Chase abriu a porta para ela. Sempre cavalheiro. Ela parou de repente na sala de estar e ele trombou nela. O calor dele queimou-a e ela deu um pulo para longe. O que é tudo isso? Uma arara de roupas, como as que guardavam as roupas das modelos durante a sessão de fotos, via-se no meio da sala. Estava cheia de roupas que pareciam que serviriam nela, em vez de serem para meninas de 19 anos que usavam roupas PP e medem 1,80 m. Pedi que entregassem algumas roupas para você, já que está sem nada. Como você fez isso? Esteve trabalhando o tempo todo.
com mais dedicação do que qualquer um. Ela não se lembrava de tê-lo visto fazer um intervalo além do almoço. Mesmo quando o restante da equipe estava relaxando entre uma foto e outra, ele se mantinha ocupado arrumando tudo ou analisando o trabalho do dia. Você fica ótima de jeans, ele disse. Ótima mesmo. Mas sei que não estava muito feliz em ir para a casa do Marcos hoje usando isso. Se tem algo que eu consigo fazer, é pedir a entrega rápida de roupas bonitas. Ele era tão doce e modesto, mas... Eu não tenho dinheiro para pagar todas essas roupas, Chase. Tudo bem, foi uma ideia adorável, mas eu não posso usá-las hoje. Me deixe fazer isso para você? Ele pediu com delicadeza. Não, eu não posso. Mas, como ela queria. Mesmo em sua vida anterior, quando tivera dinheiro, nunca usara roupas tão maravilhosas. Você pode. Ele não se aproximou, mas o calor de suas palavras percorreu a pele dela como uma carícia quando ele disse: Não vou cobrar nada por isso depois. Por instinto, ela sabia que ele estava dizendo a verdade. Ele nunca a manteria presa a nada. Então por que isso quase a assustava ainda mais? Chase era ótimo, mais do que ótimo. Ela deveria deixar de agir como um gato nervoso, expondo as garras ao menor barulho. Acabou se sentindo uma ingrata em relação às roupas e pediu: Podemos recomeçar e fingir que acabamos de entrar, então? É claro. Ele foi até a porta e segurou-a aberta. Para acompanhá-lo, ela saiu para a varanda e deixou que ele abrisse a porta para ela de novo. Uau, Chase! Que roupas lindas! Muito obrigada! De nada. Chloe teve que se esforçar para se afastar dele em vez de se aproximar. Mais uma vez queria envolvê-lo nos braços e beijá-lo. Ela nunca fora assim antes, vacilante entre um extremo e outro, querendo fugir em um momento e correr para os braços dele no outro. Chase caminhou até a arara de roupas. Este aqui, veja. Ele estava segurando um vestido fantástico, com saia longa e esvoaçante e corpo justo. Era azul escuro, a cor favorita dela, e ela já sabia que serviria como uma luva. Acho que vou tomar banho e me trocar, ela disse em um tom suave, pegando o vestido das mãos dele ao passar. Ela sentiu os olhos dele a seguirem por todo o corredor até fechar a porta do quarto. O chuveiro parecia um paraíso, mas ela sabia que Chase estava esperando por ela e por isso não demorou. A banheira era convidativa, é claro, mas ela não sabia se conseguiria encarar Chase de novo se ligasse os jatos por acidente e ele os escutasse. Secou-se e depois abriu a nécessaire com produtos de higiene e maquiagem que ele também conseguira para ela. Ficou muito agradecida pela maquiagem, porque poderia cobrir um pouco do ferimento. Era verdade que todo mundo já o havia visto, mas isso não significava que ela gostasse de vê-lo cada vez que se olhava no espelho. Chase pensara em tudo. Como uma garota poderia não se apaixonar por um homem como aquele? Nem importava a aparência dele. Ele era maravilhoso por dentro também. Entretanto, ela não havia pensado que seu ex-marido era maravilhoso no início. Chloe esforçou-se para afastar aquele pensamento terrível e terminou de secar os cabelos. Depois colocou o belo vestido e escolheu um par de sapatos de salto incríveis entre a meia dúzia que havia sido colocada em seu quarto enquanto tomava banho. Um arrepio a percorreu ao pensar que Chase estivera perto da porta do banheiro enquanto ela estava nua. Ele ficara tentando invadir de novo? E o que ela teria feito desta vez? Teria agido como se não o quisesse ali? Ou teria aberto a porta e o convidado a entrar? Ela tentou com toda a força voltar ao estado de espírito que encontrara mais cedo, quando vira as modelos e pusera a se convencer de que não havia como Chase estar interessado nela com aquelas garotas por perto. Mas, depois de um dia inteiro com eles, ela sabia sem a menor dúvida que não havia nada entre Chase e alguma daquelas meninas. E nunca haveria. Elas olhavam para ele com um brilho nos olhos.
Ele olhava para elas como se fossem suas irmãzinhas mais novas. Chloe sabia que ele não a via daquela maneira. No entanto, ele olhava para ela como um homem olha para uma mulher que deseja. Não, ela se viu pensando antes que pudesse evitar. Há mais por trás do olhar dele do que apenas desejo. Com o coração nas nuvens, ela saiu do quarto. Chase ficou em silêncio por um longo momento, o que só fez o coração dela bater ainda mais rápido. Por fim, ele disse: "Você está linda." Linda. Ele sabia o efeito que aquela palavra tinha nela. Ele sabia o quanto a fazia se sentir especial todas as vezes que falava aquilo. Desesperada para cortar a tensão sensual e emocional entre eles, tentou brincar. Quem quer que tenha escolhido este vestido tem um olho ótimo. Não é o vestido, é você. Ela se esforçou para não se desviar do elogio de novo. Houve uma época em sua vida em que ela soubera dizer obrigada. Você também está bonito. Ela comentou, observando as calças jeans escuras e a camisa branca com as mangas dobradas. Pensei em irmos caminhando até a casa do Marcos. Ele olhou para os sapatos dela. Vai dar certo? Você está brincando? Eu costumava praticamente viver de salto. Ele lançou um olhar questionador e ela se amaldiçoou em silêncio. No entanto, por sorte, ele não insistiu e nem fez perguntas sobre o passado dela. Mas ela sabia que se ficasse muito mais tempo lá, ele perguntaria. Chloe sentiu-se surpreendentemente à vontade na pequena festa na casa de Marcos. Ele era um anfitrião perfeito, cuidando para que os copos de todos estivessem cheios e para que as modelos menores de idade ficassem apenas no suco e na água com gás. Depois de ela ter comido sua cota do patê incrível e de Jeremy ter oficialmente esgotado as fofocas de uma vida inteira, Chase ressurgiu das sombras. Está se divertindo? Sim, estou. Deveria ter sido um alívio quando ele se afastara dela pouco depois de chegarem à festa, em especial depois da caminhada silenciosa desde a casa de hóspedes, uma caminhada em que ficara claro que ele não faria perguntas que ela ainda não se sentisse à vontade para responder. No entanto, ela sentia falta de ficar com ele. Seu olhar havia vagado na direção dele do outro lado da sala muitas vezes, e ele quase a havia pego espiando. Quer mais alguma coisa para beber ou comer? Ela balançou a cabeça em negativa. Estou satisfeita, obrigada. Na verdade, sentia-se um pouco mole por causa do vinho. Mas tem uma coisa que eu adoraria, Chase. Estou louca para ver uma foto da sua família. Já posso te adiantar que eu sou o Sullivan mais bonito. Ele brincou. Ela riu alto. Chase era um dos homens menos egocêntricos que ela conhecera. Por que não deixa que eu avalie isso? Ele estendeu uma das mãos e ela a segurou sem se lembrar de que não era uma boa ideia tocar nele. Ah, mas era tão bom segurar a mão dele, grande, forte, quente, mesmo que apenas por alguns segundos. Achou que estava um pouquinho bêbada enquanto caminhavam para uma sala que supôs ser o escritório de Marcos. Chase pegou um porta-retratos com uma foto de 20 por 25 centímetros e a entregou para ela. Chloe ficou deslumbrada com a visão incrível que eles formavam juntos. Ainda assim, não conseguia desviar o olhar de Chase. Mesmo em uma fotografia, ele roubava toda a sua atenção. Ele estava ao lado da mãe, quase 30 centímetros mais alto, com o braço em volta dela enquanto ela inclinava a cabeça no ombro dele. Ela parecia feliz e satisfeita, cercada pelos filhos. A vontade de pertencer a uma família tão unida atingiu Chloe com tanta força que ela quase derrubou o porta-retrato. E depois ela se deu conta de algo que fez seu queixo cair. Meu Deus! Você é irmão do Smith Sullivan? Ciúmes era algo que Chase não conhecia muito bem. Assim, o golpe repentino, bem no estômago, doeu demais.
Sou. Ele esperou que ela perguntasse se podia conhecê-lo ou que começasse a inundá-lo com perguntas sobre o irmão astro de cinema. Em vez disso, ela apenas virou-se e encarou-o por um longo momento. Eu devia ter reparado na semelhança, disse e depois completou. Fale mais sobre os outros. Era sério? Ela não queria saber sobre Smith? Dessa vez, foi ele quem ficou com um olhar engraçado e ela se mexeu com desconforto sob a mira dele. Sua mão livre cobriu o rosto automaticamente. Tem algo errado comigo? Ele balançou a cabeça no mesmo instante. Não, nada. Ele queria tirar a mão dela do rosto. Queria lhe dizer que não precisava esconder dele nenhuma parte de si. Porém, havia prometido a si mesmo que deixaria que ela conduzisse a dança. Ele não era um santo, longe disso. Mas cumprir aquela promessa era a única maneira de levá-la a realmente confiar nele. Chase sabia como convencer uma mulher com beijos, com o toque dos seus dedos. Entretanto, não desejava ser o único a querer. Era preciso que Chloe quisesse também, com tanto desespero quanto ele. O suficiente para que ela tivesse que atender àquela vontade. O suficiente para que ela tivesse que superar o medo e confiar nele. O Ryan é 1 ano mais novo que eu. Depois de um olhar questionador dela, ele acrescentou: Eu tenho 32. Chase voltou a olhar a foto. Ele joga beisebol no São Francisco Hawks. Ela murmurou algo sobre estar impressionada, mas ficou claro por sua reação que não era fã de beisebol. Ele sorriu, pensando em Chloe encontrando Ryan sem ficar bajulando-o. O irmão ficaria arrasado. O Gabe é o meu irmão mais novo. Ele é bombeiro. Uau! É um trabalho bem perigoso. Sua mãe não fica preocupada? A essa altura, com 8 filhos, acho que ela já jogou a toalha e não se preocupa mais. Chloe balançou a cabeça. Não, disse suavemente. Ela é sua mãe. Ela ainda se preocupa com todos vocês porque ela os ama. Preso em uma visão muito clara de Chloe como mãe, doce e carinhosa, a voz dele pareceu áspera quando concordou. Por isso tentamos dar a ela um pouco de paz de vez em quando, conforme ficamos mais velhos. E esta aqui, quem é? Ela apontou para uma das irmãs. A boazinha, ele corrigiu. Quero dizer, é a Sophie. Apontou para a gêmea. Esta é a Lori, também conhecida como Mazinha. Ela riu. Por que eu tenho a sensação de que elas não gostam muito desses apelidos? Elas gostam sim, embora sempre digam que não. Chloe balançou a cabeça e murmurou. Não consigo nem imaginar como seria lidar com um irmão mais velho como você. Ergueu uma sobrancelha e olhou para ele. Você sabe exatamente o que é melhor para elas, não é? Ele sorriu para ela sem culpa. Claro que sei. Ela bufou e olhou de novo para a foto. As duas são muito bonitas. Espero de verdade que tenham dado boas lições em você e nos outros irmãos por serem uns sabichões. Chase fingiu estremecer. Mais de uma vez, se você quer saber. Ela riu de novo. Se havia um som mais doce do que aquele no mundo, Chase não havia ouvido. E o que elas fazem? A Lori parece muito atlética. Ela é dançarina e coreógrafa. Começou trabalhando com líderes de torcida e agora faz grande parte das coisas que você vê na televisão. Meu Deus, ele amava aquelas garotas. A Sophie é bibliotecária em uma universidade. Ela é um gênio, o gêniozinho da família. Uau, impressionante! Não é de admirar que você tenha orgulho delas. Ele tinha orgulho de todos os irmãos. Nem sempre concordava em tudo. Algumas vezes erguiam os punhos no calor da raiva, mas ele daria um braço. Ora, daria os 2 braços por qualquer um deles. Já conheço o Smith. Ele é um pouco mais velho que você, né? Ele tem 34. Nossa, seus pais ficaram bem ocupados. Ela comentou antes de apontar para o outro irmão. E este aqui? É o Zack, tem 29 anos, é dono da metade das lojas de automóveis da Califórnia. Peraí,
Aqueles anúncios da Sullivan Auto que eu sempre escuto no rádio são dele? Ele é um mestre nos negócios que prefere passar a vida escondendo o rosto enfiado em carros ou entre as pernas de uma mulher. Mas Chloe não precisava saber disso, sobretudo porque o desgraçado do Zack era muito bonito, possivelmente o mais bonito de todos eles, inclusive Smith, cuja aparência era fundamental para a profissão. O Marcos é o velho do grupo, tem 36 anos. Então vocês 8 são irmãos com idades entre 24 e 36. Ela ergueu uma sobrancelha. E nenhum se casou ainda? A surpresa dela era evidente. Ele encolheu os ombros. Não. Apostamos há muito tempo quem seria o acorrentado primeiro. Todos nós esperamos que o Marcos e a namorada dele resolvam isso logo. Ela deu uma gargalhada. Viu? Agora você está falando como um cara normal, usando a expressão ser acorrentado para falar de casamento. Engraçado. Ele pensou enquanto aproveitava o som da risada de Chloe. Até o dia anterior ele estava do lado dos irmãos, sem pensar em casamento em um futuro próximo. No entanto, naquele momento não tinha mais tanta certeza. O mais estranho era que não se importava de ser levado até a beira do penhasco, desde que Chloe estivesse lá também. E os dois estivessem caindo juntos, é claro. Ela olhou novamente para a foto e comentou: Caramba, sua mãe é linda. Ela é ótima. Ela parece tão feliz ao lado de todos vocês. De repente, os olhos de Chloe se encheram de preocupação. O que foi que aconteceu com seu pai? Mal fez a pergunta e mordeu o lábio. Desculpe, fui muito rude, não é? Você não precisa responder. Você pode me perguntar qualquer coisa, ele disse. O olhar dela encontrou o dele e ele o sustentou. Nós nos conhecemos ontem à noite. Não nos conhecemos muito bem. Ela protestou. Eu tinha 10 anos quando meu pai morreu. Ele foi trabalhar naquela manhã e teve um aneurisma. Um dos funcionários o encontrou no chão do escritório. Nossa, Chase, sinto muito. Ela colocou a mão no braço dele e foi estranho. Mas, embora ele pensasse que já havia superado a morte do pai 2 décadas atrás, o toque dela o reconfortou. Não consigo imaginar como a sua mãe conseguiu cuidar de tudo sem ele. Mais do que feliz por ela não ter fugido daquilo que realmente queria saber, ele disse: Não foi fácil, em especial no começo. Todos nós ajudamos, pelo menos os mais velhos. Ele abriu um sorrisinho. Eu faço um macarrão com queijo fantástico. Ela fez um tom suave, mas não muito convincente. Quer saber o meu segredo? Ah, tá bom. Ele inclinou-se um pouco mais para perto, o suficiente para poder respirar o doce aroma de Chloe. Você tem que observar a panela com cuidado e saber quando mexer. A atração brilhou entre eles de novo com aquelas palavras provocadoras. Os dois sabiam que ele se referia também à reação dela, porque ele a queria e sabia que ela o queria também. Marcos encontrou os dois em seu escritório e olhou para a fotografia de família nas mãos de Chloe. O que quer que ele esteja dizendo, Chloe, é tudo mentira. Chase a observou sorrir para o irmão. Ah! Ela exclamou, franzindo as sobrancelhas de forma provocante. Então acho que isso significa que você não é um super-herói. Marcos riu, claramente contente com a resposta. Todo mundo saiu para ir dançar na cidade. Que tal eu abrir uma garrafa do vinho bom para nós 3? O vinho que você serviu até agora é maravilhoso. Você tem um ainda melhor? Chloe perguntou incrédula. Prepare-se para enlouquecer. Apesar do fato de seu irmão se mostrar feliz com a companhia de Chloe, Chase não conseguia se livrar da sensação de que havia algo de errado com Marcos. Como era o Sullivan mais velho, sempre carregara o fardo mais pesado de garantir que todos da família estivessem bem. Porém, naquela noite, ele parecia mais aflito do que o normal. Nervoso demais. Antes de conhecer sua namorada, Jill, Marcos fora um garanhão tanto quanto os outros garotos Sullivan.
No entanto, nos 2 anos anteriores, ele havia se acertado a tal ponto que Chase quase não o reconhecia. Sentia falta de aprontar com o mais velho do clã dos Sullivan, mas supôs que o irmão estivesse se preparando para se casar com Jill e ter um monte de filhos. Os dois seguiram Marcus até a sala de estar, que tinha vista para as videiras sob o luar e o pátio da piscina. Enquanto ele abria uma garrafa empoeirada que ainda cheirava a adega, Chloe comentou: "Eu não deveria beber mais, mas como eu posso resistir a isso?" Os 3 se sentaram e Chase adorou ver como ela estava à vontade com seu irmão. O simples fato de Chloe estar por perto, de poder vê-la sorrir, de poder ouvi-la rir, deixava tudo melhor, e a vida dele havia sido muito boa antes de ela aparecer. Então aquilo era realmente significativo. "Todos estavam dizendo que você ajudou muito na sessão de fotos para a revista hoje, é verdade?" Marcus comentou. Ela pareceu contente com o elogio. "Foi bem divertido." "Ela salvou o dia, na verdade." Chloe revirou os olhos. "Ah, isso não é verdade." Ela tomou um gole do vinho. "Nossa, meu Deus, esse vinho é tão bom que devia ser proibido." Marcus sorriu. "Fico feliz que tenha gostado." Ela tomou outro gole. Com um leve gemido declarou: "Não chego nem perto de apenas gostar. É amor de verdade por esse vinho." Em um instante, Chase teve uma ereção. Bastou ouvi-la gemer e dizer uma palavrinha de 4 letras. Uma palavra que ele não estivera procurando, porque não havia reparado que fazia falta em sua vida. Até aquele momento. Até conhecer Chloe. "E então?" Marcus começou. "De onde você é, Chloe?" Ela imediatamente ficou alerta e ajeitou a postura com tanta rapidez que o vinho balançou quase até a borda da taça. "Estou de mudança, na verdade." Ela tomou um gole de vinho e Chase tentou usar a telepatia dos Sullivan para mandar o irmão calar a boca. Não funcionou. "Mudança? Para onde?" Marcus perguntou. Chloe tomou outro gole antes de responder. "Ainda estou analisando minhas opções." Assim que Marcus encheu-lhe a taça vazia, ela levantou de supetão. "Preciso ir ao toalete, com licença." Marcus esperou até que ela saísse da sala para dizer: "Que diabos está acontecendo? Ela cobriu bem aquele machucado hoje, mas como ela ficou assim? Foi quando perdeu o controle do carro e saiu da estrada?" Sempre que Chase pensava em como ela havia se machucado, sentia vontade de socar alguma coisa. Não alguma coisa, e sim o rosto do cara que a havia ferido. "Eu não tenho certeza, Marcus. Ela não confia em mim o bastante para me contar." Ele olhou sério para o irmão. "Não a force mais, tá? Em nada." Marcus ergueu uma sobrancelha. "Você gosta dela, cara?" "Acho que vai muito além de gostar." Chase respondeu, imitando o comentário de Chloe, mas estava falando de algo muito mais importante do que uma bebida cara. "Só preciso que ela fique mais alguns dias. Aí então, talvez ela me dê uma chance." Completou, falando mais para si mesmo do que para o irmão. "Nunca vi você assim antes, Chase." Chase balançou a cabeça, tão surpreso quanto qualquer um. "E eu estava pensando que viria para cá só para curtir alguns dias de sexo sem compromisso com..." Marcus cortou a frase. "Com uma das modelos?" Chase resmungou com desdém. "Não, cara, de jeito nenhum. Você sabe que parei de dormir com as modelos há anos." O irmão ficaria furioso, mas contou de qualquer modo. "Eu estava planejando ficar com a Ellen." Marcus apertou os olhos. "Ellen? A minha funcionária?" "Sim, ela mesma." "Que droga, Chase! Você não pode se meter com alguém que trabalha para mim. Basta você partir o coração dela para que ela desconte no meu vinhedo." Chase ergueu as mãos. "Olha, não aconteceu nada, tá? Então não se estresse por isso. Encontrei a Chloe antes de ver a Ellen e não me meti em nenhum problema. E você vai ficar feliz em saber que Ellen pareceu não se importar em ser dispensada." Chase ignorou o olhar firme do irmão e cedeu à necessidade de confidenciar seus sentimentos a alguém. "Nunca me senti assim antes.
Nunca me senti assim com ninguém além da Chloe, admitiu. E olha que eu nem toquei nela ainda. Maldição, estava falando alto demais. Marcos não precisava saber o que ele e Chloe haviam, ou não, feito. Chase encheu novamente as taças antes de virar o jogo para o irmão e perguntar: Ficou tudo bem na cidade ontem à noite, depois de você sair da festa? Como está a Jill? Ela está bem. Um músculo começou a tremer no queixo de Marcos. Acho que vou encerrar a noite. Tenho um dia cheio amanhã. Chase levantou-se depois dele. Desta vez, a telepatia dos Sullivans funcionou com perfeição. Algo estava errado com Jill, mas Marcos não queria falar no assunto com ninguém. Chase estava desesperado para descobrir como trazer de volta o Marcos de antigamente. Como era o mais velho depois da morte do pai, Marcos havia assumido aquele posto. Chase lembrava-se do irmão trocando fraldas e limpando narizes. Ele verificava se todos chegavam à escola no horário certo e levavam a lição de casa na mochila. Por sorte, todos cresceram e passaram a precisar menos dele. E Marcos pôde livrar-se daquela carga de responsabilidade. Houve uma época em que Marcos fora o mais namorador de todos. Era como se estivesse compensando o tempo perdido. As mulheres se atiravam para ele, e Marcos não recusava quase nenhuma delas. No entanto, desde que começara o relacionamento com a princesa de gelo, Jill, ele havia mudado de novo. Voltara a usar aquela casca de responsabilidade e maturidade excessivas. Era curioso. Chase percebeu de repente que, enquanto refletia que o irmão deveria se livrar das correntes e voltar ao mercado, ele estava fazendo exatamente o oposto. Mas a verdade era que já havia passado por mais mulheres do que o suficiente. Estava pronto para uma especial. Vou lá ver como Chloe está, Chase disse ao irmão. Ver se ela não se perdeu nesse seu palácio da colina. Depois de procurar por alguns minutos, encontrou-a no deck de trás, a taça vazia novamente. Por um longo momento, Chase teve que ficar parado olhando. Ela estava deslumbrante. Não por causa do luar e nem por causa do vestido. Por causa dela mesma. Nenhuma outra mulher havia lhe tirado o fôlego dessa forma. E ele não conhecia nenhuma que um dia pudesse provocar esse efeito. Apenas ela. Ora, aí está você, mocinha. Ele voltou o rosto com uma expressão tão cheia de sentimento e anseio que ele precisou se controlar para não correr até lá. Os dois estavam sozinhos na varanda de trás. Marcos fora para a cama. Todos os outros haviam ido embora. E ele sabia só de olhar para ela que o vinho havia aparado algumas de suas arestas. Sem conseguir permanecer longe, ele foi para trás dela, colocando as mãos uma de cada lado da grade. Que bela lua hoje, não é? Esperou que ela o afastasse, mas, estranhamente, ela fez o oposto. Virou-se devagar entre os braços dele até encará-lo com aqueles grandes olhos que o faziam derreter. Chase! Meu Deus! Ele estava oscilando à beira da queda, tão perto dela e ainda assim tão longe. Honra! Por que ele havia decidido que a honra era mais importante? Tudo seria tão mais fácil se ele simplesmente pegasse o que queria e se preocupasse com as consequências depois. Ela não estava bêbada, mas não estava sóbria também. Ele deveria levá-la de volta à casa de hóspedes, colocá-la na cama, sozinha. Mas, obviamente, não tinha força para nada daquilo. Tudo o que conseguiu fazer foi dizer o nome dela e desejá-la, mais do que já havia desejado qualquer coisa ou pessoa a vida inteira. Chloe. Os lábios cheios dela abriram-se um pouco ao som do seu nome. Pela primeira vez, ela não estava tentando esconder seu desejo por ele. É inevitável, não é? Com certeza. Mas ele não podia colocar-lhe palavras na boca. Não naquele momento. O que é inevitável, Chloe? Cada palavra era áspera, rouca. E os olhos dela desceram até a boca dele. Este beijo. Continua.